Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas desta segunda-feira chuvosa, fria, semana aí começando com friozinho, né? Estamos até bem agasalhados aqui, mas vamos seguir, né? Com frio, com sol, com chuva, graças a Deus a gente está com saúde e estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Voz das Arquibancadas para vocês. Então sejam todos e todas muito bem-vindos mais uma vez. Campeonato Brasileiro que teve rodada aí no final de semana, rodada completa com vários jogos. Corinthians, Corinthians, hein? O Goiás, uma pena o Goiás não ter ganho o jogo porque o Goiás mereceu a vitória, porque o Corinthians não jogou nada. Se teve um time que mereceu a vitória no sábado, no jogo entre Corinthians e Goiás, foi o Goiás. E você, em casa, o corintiano aí pode até ficar bravo, mas quem viu o jogo viu que o Goiás dominou o jogo e o Goiás merecia ganhar. O Corinthians foi conseguir o gol lá na Bacia das Almas e num gol de sorte ainda, tá? Porque o Renato Augusto foi cruzar a bola bateu no peito do Maicon e entrou. E o Luxemburgo, a gente vai mostrar a sequência de jogos do Corinthians daqui a pouquinho para vocês, e eu não sei não, hein? Eu não sei não, hein? O time que tá lá pertinho da zona de rebaixamento vai pegar só pedreira daqui para frente, e eu não sei se o Luxemburgo vai se aguentar no cargo como técnico do Corinthians. Eu que sempre defendi o Luxemburgo, que sempre disse que gostava do trabalho do Luxemburgo e admirava Luxemburgo, longe de ser aquele Luxemburgo que teve passagens vitoriosas no Corinthians. Muito pelo contrário, esse Luxemburgo atual aqui mostrou que não dá. Ele vai se arrastar no cargo aí como técnico do Corinthians. Até quando nós não sabemos, porque amanhã já tem jogo da Sul-Americana. Se for eliminado amanhã, a pressão em cima dele aumenta. E depois no final de semana é só o Palmeiras. É só o Palmeiras no domingo. Que aí eu quero ver que se tomar um vareio do Palmeiras em casa, se o Luxemburgo ainda vai ser técnico do Corinthians. Para mim, se for eliminado amanhã, e eu espero que não seja na Sul-Americana, o Luxemburgo joga a vida no clássico contra o Palmeiras. A vida contra o Palmeiras, porque se ele perder, ele tá na rua. Pode ter certeza que ele não vai aguentar a pressão em cima dele, não. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, porque nós vamos mostrar agora para vocês os jogos justamente do final de semana, a rodada que começou no sábado com Flamengo 0 e Internacional 0, que é outro time que vai estar aí, ó, lá embaixo, perto da zona do rebaixamento, vai brigar aí talvez para não cair, o Internacional. O Corinthians que empatou 1-1 com o Goiás, como disse agora há pouco, um empate injusto, porque o Goiás merecia vencer. E aí já no domingo, a rodada foi completa, olha lá, Bragantino 2, Cuiabá 0, Botafogo 3, Bahia 0, América Mineiro 2, São Paulo 1, o América Mineiro com um jogador a menos e depois para variar os jogadores do São Paulo, o seu Luciano, foi arrumar confusão, né? O Chile Quento, né? O Chile Quento, né? Foi arrumar confusão, né? E o América venceu 2-1, lanterna do campeonato bateu o São Paulo por 2-1. O Atlético Mineiro venceu o Santos por 2-0 e o Corinthians deu muita sorte porque o Santos e o Bahia perderam, porque os dois têm 21 pontos e se tivessem vencido seus jogos ia 24, ficaria um ponto do Corinthians só. Aí o Palmeiras venceu o Vasco 1-0, o Palmeiras jogou super bem, embora só foi 1-0, né? A gente está acostumado a ver o Palmeiras sempre fazer mais de um gol. Foi 1-0, mas o Palmeiras jogou super bem e venceu e continua na caça ao Botafogo aí. O Atlético Paranaense empatou com o Fluminense 2-2, Fortaleza 3, Coritiba 1, Grêmio 3, Cruzeiro 0. Esses foram os jogos aí do final de semana e nós vamos começar agora com o Corinthians. Vamos começar com o Corinthians, depois na sequência tem o Palmeiras, tem o São Paulo e tem o Santos. Então vamos ver como foi os melhores momentos do jogo do Corinthians, que só deu Goiás por sinal, e o Goiás merecia ter ganhado o jogo, mas não venceu e o Corinthians se segurou no empate, ou melhor, foi buscar um empate, né? Porque não mereceu o empate, muito menos a vitória. Acompanha aí os melhores momentos que só deu Goiás. Aí, o começo do jogo. Primeiro ataque já do Goiás, né? Então, o Goiás foi um time totalmente superior ao Corinthians e o Corinthians não fez nada por merecer. E aí o Luxemburgo na coletiva vem falar que no segundo tempo o problema do Corinthians foi os 10 minutos do segundo tempo que a equipe demorou para se encontrar.
A equipe não se encontrou em momento nenhum no jogo, Luxemburgo. E você sempre vem com esse discurso tentando passar para a torcida do Corinthians que o time tá sensacional, que tá jogando muita bola, que você tá conseguindo dar um padrão fantástico para essa equipe. E aí você vem poupar, pode ver que só deu Goiás no jogo, e aí você vem poupar os jogadores, colocar a equipe mista, como se você tivesse um elenco igual do Flamengo, com jogadores maravilhosos, para você poder ficar mesclando, sendo que a prioridade era o brasileiro. Porque esse jogo aí contra o Goiás foi o jogo, teoricamente, mais fácil da sequência, tá? Mais fácil da sequência que vai vir pela frente, que era fundamental fazer esses 3 pontos, para depois no jogo a menos tentar tirar, olha aí esse lance aí, gente, pelo amor de Deus, para depois no jogo a menos tentar tirar a vantagem, você entendeu? Aumentar para mais 3 pontos, o que garantiria aí um fôlego maior, só que agora está na pressão, foi pênalti claríssimo nesse lance aí, e o Guilherme vai fazer 1-0 aí para o Goiás, tá? 1-0 para o Goiás, onde o Goiás mandou no jogo, tá? O Goiás mandou no jogo, e não é porque é o Corinthians, porque a gente é corintiano, porque a gente vai ser realista, tá? É realista, o Goiás teve um time que mereceu vencer, foi o Goiás, e tá aí mais uma vez o gol de pênalti do Guilherme. E aí o Goiás, depois já no segundo tempo, o Corinthians com essa jogada do Maicon, que ele mesmo rouba a bola, e olha o que o Renato Augusto cruza, e ele sem querer ali com o peito, bate a bola no peito dele e entra, cara. Foi um gol de muita sorte, mas de muito esforço, porque o Maicon rouba a bola no início da jogada, ele toca para o Renato e olha o cruzamento. O Renato cruza e o Maicon de peito ali, meio que sem querer, faz um gol na sorte e traz um empate para o Corinthians. Tá aí mais uma vez o gol do Maicon e o Renato Augusto sempre ele participando das jogadas, né? E aí o Corinthians teve mais uma chance aí, uma tentativa. E no final da partida aí o Goiás ainda teve essa jogada de ataque, que o Cássio fez uma defesa ali tranquila. E tá aí o Yuri Alberto. O que falar do Yuri Alberto, hein, gente? Que jogador vergonhoso. E agora tem uma proposta aí, parece que do West Ham, circula aí uma informação que tem uma proposta do West Ham por ele. Tomara, e vá com Deus, que não vai deixar saudade nenhuma. Vai fazer falta nenhuma. Yuri Alberto que, cara, e aí o Luxemburgo também veio falar dele na entrevista coletiva, cara. Olha, de verdade, para quem acompanha as coletivas do Luxemburgo, já tá ficando uma coisa desgastante. Esse discurso dele, esse 7-1 dele, que ele acha que ele convence toda a torcida do Corinthians falando bonitinho ou enxergando um futebol que só ele vê. Mas eu não sei qual futebol maravilhoso que ele está enxergando, ou esse elenco todo que ele está na mão dele, que ele acha que o elenco está forte, que o Corinthians não está ganhando jogos por infelicidade. Cara, de verdade, é desesperador e já está ficando assim, um porre ver as coletivas do Luxemburgo. Mas acompanha aí mais uma vez o que o Vanderlei Luxemburgo falou após a entrevista coletiva, ou após o jogo do Corinthians, na entrevista coletiva. Olha o que o Luxemburgo falou. Eu nem vou falar mais nada, só acompanha. Poderíamos ter conquistado a vitória, porque um pênalti, né? Mudou os 10 minutos do segundo tempo, nós fomos muito mal no segundo tempo, início do segundo tempo. Aí a estratégia que eu criei foi que jogadores ficarem no banco hoje e poder mudar dependendo da situação do jogo, foi o que aconteceu. Acho que depois que nós mudamos, nós tivemos um volume de jogo bem maior, poderíamos ter, mesmo saindo atrás, ter conquistado a vitória. Então, acho que aqueles 10 minutos iniciais do segundo tempo foi o nosso problema dentro do jogo. Luxa, boa noite, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Se o Santos vencer amanhã, o Corinthians pode ficar 1 ponto da zona de rebaixamento e vai ter uma sequência bastante complicada pela frente. Tem um clássico contra o Palmeiras, depois outros adversários que estão no topo da tabela. E até ouvindo alguns torcedores, alguns comentavam que preferiam que o time priorizasse até o Campeonato Brasileiro com medo de ser rebaixado. Hoje, o quanto que o termômetro torcida importa na sua decisão até da diretoria com relação à prioridade, e também se você se preocupa
com a zona de rebaixamento hoje? Eu estou desde o início convivendo com isso, com essas perguntas. Em momento algum respondi sobre isso aí. Nós temos hoje 25 pontos, temos um jogo a menos. Se nós tivéssemos a vantagem de ganhar o jogo a menos, nós estaríamos com 28 pontos. 28 pontos você estaria na zona de cima da tabela. Então essa pergunta vai sempre existir. Desde o início eu estou convivendo com ela. Então não vai mudar o meu pensamento. Lucha, aqui, boa noite. É claro que o Corinthians não confirmou ainda, mas tem um grande jogador na sua defesa, que é o Murilo, que é um jogador que chama atenção, que é um cara que você deu oportunidade. Queria que você falasse um pouquinho dessa iminente saída do Murilo. E é uma coisa que você já esperava para essa janela, não esperava, dos últimos dias. Importante saber de você. Internamente, que nós temos a informação é de que não tem nada definido. A informação que nós temos é que houve um interesse de um clube e o Corinthians negociando com o clube. Mas fora disso aí, não tem nada definido, até com ele que estava no banco hoje. Se não definir, é um jogador que a gente conta com ele. Se definir, faz parte do processo do futebol. Nós já temos ali, o problema nosso não seria nem um zagueiro, que nós temos 4, 5 zagueiros hoje de alto nível. Delei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Vou fazer uma pergunta que eu poderia fazer em outro jogo também, não é tão específica do jogo de hoje. O quanto que a fase de um centroavante muda todo o sistema de organização de um time, o sistema de jogo do time, uma fase boa, uma fase ruim. Porque eu vou exemplificar, de repente o time fazer as jogadas para tocarem a bola para o centroavante e evitarem chutar a bola de longe, de fora da área, por exemplo, e em outra fase do atacante, de repente o time jogar mais coletivo. Não consegui entender. Vou simplificar, o quanto que a fase de um centroavante muda o sistema organizacional da equipe? Má fase ou boa fase? O esquema não muda, nós estamos trabalhando em equipe e as situações de lado de campo, de atacar o espaço com o atacante, de preparar a jogada para ele, está sendo feito. E a fase passa, isso passa. Agora, se eu tirar ele de campo, como eu já falei algumas vezes, até tiro, é muito fácil. É muito fácil assim para resolver o problema. Tá bom, tá em uma fase e resolver o problema. Tem que deixar o cara jogar. E às vezes que eu entender que posso jogar sem um centroavante, já fiz isso com o Roger passando para dentro, fiz isso no jogo passado com o Renato sendo um centroavante falso, como algumas equipes jogam com um atacante, com um meia jogando de centroavante, fugindo um pouquinho da marcação. Cara, eu acho assim, não é o centroavante. Eu coloco sempre a nível de equipe, né? A vez. Tá aí a entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo. E aí, Luxemburgo, eu vou te falar uma coisa. O Corinthians está super bem no campeonato para você poupar, né? Para você poupar justamente no jogo contra o Goiás. Porque a Sul-Americana agora virou prioridade. A prioridade era a Copa do Brasil, onde você foi covarde, onde você entrou para se defender, você montou o time errado, a escalação totalmente errada, foi para se defender e acabou sendo eliminado pelo São Paulo, que perdeu de 2-1 para o América Mineiro, lanterna do campeonato. Então, Luxemburgo, você já vem mal nas suas escolhas faz tempo. A sua escalação no sábado foi péssima. Você entrou com um time misto, o que para a torcida do Corinthians era fundamental ganhar esse jogo contra o Goiás, para que justamente no jogo a menos o Corinthians pudesse ter a oportunidade, se eu não me engano é contra o Grêmio, para que o Corinthians pudesse ter a oportunidade de tentar somar mais 3 pontos para poder fugir um pouco mais da zona do rebaixamento. E você fez tudo errado. Você entrou com um time totalmente errado, o Goiás foi superior, mereceu a vitória no segundo tempo, ainda a equipe demorou para se encontrar e na sorte foi conseguir o empate. Então as suas escolhas já vêm sendo péssimas já de algum tempo. E eu repito, se você perder a classificação na Sul-Americana amanhã, já que você poupou o time no primeiro tempo, porque a prioridade é a Sul-Americana, vamos ver a sua postura amanhã como técnico de colocar a equipe lá para se portar bem, não para se defender com 11 atrás e aqueles Deus nos acudas contra os Estudiantes para tentar segurar um 0-0 para se classificar. Porque se você não se classificar na Sul-Americana e perder para o Palmeiras domingo,
você está na rua, Luxemburgo. Você está na rua. Pode apostar que você vai estar na rua, porque o seu trabalho é um trabalho mediano, para não falar péssimo, porque você não vence os jogos. Quando você vence é na bacia das almas e quando empata é um Deus nos acudas. O seu trabalho, aquele 11 jogos de invencibilidade, foi para aquilo ali, para enganar e iludir a torcida, porque foi 11 jogos jogando um futebol muito ruim, tá? E as vitórias, umas vitórias muito sem ser convincentes, tá? Então você se segurou numa invencibilidade de 11 jogos, o que foi mais ilusão do que um bom futebol apresentado. Agora acompanhe aí a sequência de jogos do Corinthians para vocês entenderem, e você, torcedor corintiano que está em casa, para saber se o Luxemburgo vai se aguentar no cargo. Tirando o jogo de amanhã, que é pela Sul-Americana contra o Estudiantes, no Brasileiro, dia 3 de setembro, no domingo, Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, um dos nossos maiores rivais aí, o Corinthians pega o Palmeiras. Depois, na quinta-feira, o Corinthians sai para jogar contra o Fortaleza, dia 14 de setembro. O Fortaleza que está super bem no campeonato e é super difícil ganhar do Fortaleza lá. Depois, no dia 18 de setembro, que é o jogo atrasado, tá? Que o Corinthians tem para fazer contra o Grêmio, que é sempre uma equipe chata de se jogar, o Corinthians vai enfrentar o Grêmio. Olha a sequência, Palmeiras, Fortaleza e Grêmio. Depois, o Corinthians tem só o líder do campeonato, o Botafogo, tá? Só o líder do campeonato na sexta-feira, no dia 22 de setembro. E aí depois, no dia 30 de setembro, volta no Morumbi para jogar contra os nossos maiores fregueses, tá? No sábado, no dia 30 de setembro, mais um jogo fora. E depois, no dia 7 de outubro, o Flamengo. Só o Flamengo no dia 7 de outubro. E depois do Flamengo, que não está aí na sequência, mas é o Fluminense. Depois. Então, olha a sequência. Obrigado, Eric. Pode fechar aqui em mim. Obrigado. Então, olha a sequência de jogos do Corinthians, cara. É Palmeiras, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, São Paulo, Flamengo e Fluminense. E aí o torcedor corintiano tem motivo para ficar preocupado, para se desesperar com essa equipe que não corresponde, com essa equipe que não apresenta grandes partidas, principalmente jogando fora de casa. E aí o Luxemburgo ontem no jogo contra o Goiás veio poupar, e o Goiás era para ter ganhado o jogo do Corinthians, que deixaria o Corinthians com 24 pontos numa situação ainda pior, porque o Bahia e o Santos com 21 estão ali, ó, no cangote do Corinthians. Mas vamos ver a sequência, né? Vamos viver um jogo de cada vez, vamos ver o que vai acontecer na Sul-Americana. Mas eu repito aqui para você, torcedor corintiano, se não se classificar contra o Estudiantes, você pode ter certeza que a pressão vai aumentar muito em cima do Luxemburgo e a sobrevida dele vai ser no clássico com o Palmeiras. Porque se ele tomar uma pancada do Palmeiras no domingo, sendo eliminado da Sul-Americana, ele não se segura no cargo. E aí depois vocês me cobrem aqui se o que eu estou falando é exagero. Mas vamos torcer para que o Corinthians tenha uma postura diferente na Argentina, já que ele poupou, né, os titulares, né, os craques da seleção brasileira, ele poupou. Vamos ver a postura dessa equipe na Argentina, se vai bater de frente com o Estudiantes ou vai ser aquele Deus nos acuda, como foi com o New and the Boys, naquele 0-0. Entendeu? Vamos ver essa sequência do Corinthians. Vamos só esperar para ver, tá? Mas é isso que nós tínhamos para falar do Corinthians. E antes de passarmos para o Palmeiras, nós vamos falar do prêmio. A Global 1000, uma empresa incrível, está nos presenteando com mais uma cesta linda que o Eric vai mostrar agora aí para vocês. Tá aí, ó, o Instagram da Global 1000, @Global1000. Tem aí, Eric, a imagem da cesta? Boa. A imagem dessa cesta linda aí que a Global 1000 vai sortear agora no dia 19. E para você concorrer e participar é muito fácil. Basta você entrar lá no Instagram que está aí na tela aí, ó, @Global1000. Entrar no Instagram deles, marcar 3 pessoas e automaticamente vocês irão concorrer a essa cesta maravilhosa aí. E aí nem precisa falar que para quem já está no meu Instagram, tá tudo bem. Mas quem não tiver e tiver vendo depois aí o vídeo ou tiver só no da Global 1000, entra lá na Voz das Arquibancadas, segue a gente também.
Tá aí o meu Instagram também, a Voz das Arquibancadas, _voz _ das _ arquibancadas, é underline pra caramba aí, mas nem precisa ficar pondo esse monte de underline, você jogar lá na pesquisa lá do Instagram, a Voz das Arquibancadas, já aparece logo de cara aí com o Edu Oliver, tá bom, gente? Então é isso, corre lá no @global1000 no Instagram, marca 3 pessoas e vocês vão estar concorrendo essa sexta, que no dia 19 nós faremos o sorteio e mostraremos aqui no programa para vocês, tá bom? É isso. Agora, dando sequência no programa, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que venceu o Vasco por 1-0. Palmeiras foi só 1-0, mas o Palmeiras jogou muito bem. Poderia ter feito mais gols, mas foi 1-0 aí suficiente para continuar tentando perseguir o Botafogo aí com 11 pontos na frente. Para mim, e eu falo desde o começo do campeonato que é um cavalo paraguaio, mas não sei não, hein? Eu já tô achando que, não sei, ainda vou me sustentar na minha tese, que é um cavalo paraguaio que não vai conseguir manter as 38 rodadas nessa intensidade. Nenhum clube na Série A, nem os últimos campeões aí conseguiram manter uma sequência de vitórias assim até o final da rodada. Então ainda acredito que o Palmeiras tem condição e é o único time com condições de buscar o Botafogo na briga por esse título brasileiro. Mas vamos aguardar para ver. Acompanhe aí agora os melhores momentos. Palmeiras 1, Vasco 0. Tá aí o Palmeiras com esse uniforme aí, vagalume, né? Um verde limão. Se eu não me engano, o Palmeiras teve uma camisa dessa na época da Fiat. Se eu não me engano, em 2000 e... Cara, não sei agora se foi 2015 que o Palmeiras teve um uniforme desse, que era a Fiat ainda patrocinadora, e o Palmeiras fazendo aí novamente um uniforme desse daí, né? Se apagar a luz no estádio, der um apagão, dá para enxergar os jogadores do Palmeiras com essa camisa. Eu, particularmente, não acho essa camisa uma camisa boa, bonita do Palmeiras, não. Então, mas Palmeiras tá aí jogando com esse uniforme agora e tá aí vencendo o Vasco. E essa foi uma das poucas oportunidades que o Vasco teve ali de claras assim de gol, né? Chances reais de gol que o Everton acabou fazendo a defesa, mas tá aí o gol do Vasco, mas esse gol não valeu, tá? Foi um gol anulado aí do Vasco, o juiz foi lá no VAR e o jogador do Vasco estava impedido, mas seria um golaço, né? Seria um golaço do Vasco e o Vasco brigando lá embaixo na zona de rebaixamento. E aí o Palmeiras mais uma vez criando a jogada. E essa foi a jogada do gol do Palmeiras. Não, foi a jogada que o goleiro do Vasco fez uma defesa. Uma grande defesa por sinal, né? E aí o Palmeiras já no segundo tempo continua atacando. O Rafael Veiga que vai fazer o gol do Palmeiras praticamente no final do jogo num golaço. Palmeiras e Vasco sempre fazem, né, um jogo equilibrado, as torcidas se dão bem, as equipes sempre se respeitam e então a torcida do Palmeiras junto com a do Vasco aí que são aliadas, né, o Palmeiras e o Vasco sempre acabam fazendo grandes partidas, até com mais gols. Esse jogo aí, Palmeiras 1, Vasco 0, foge um pouco das tradições, né, porque Palmeiras e Vasco geralmente costumam fazer gols. Mas o jogo terminou 1-0 mesmo no golaço do Rafael Veiga. Tá aí o golaço dele, olha que golaço, cara. Que golaço do Rafael Veiga, né? Convocado novamente para a seleção brasileira. É um grande jogador. E dessa vez ele não chutou a bandeirinha, né? Você viu que ele faz uma menção ali de dar um chute na bandeirinha, mas aí, Rafael Veiga, você fala que você tem costume de comemorar assim, chutando as bandeirinhas. Por que você não chutou a bandeirinha? Porque estava no Allianz Parque? Aí, ó, você deveria ter chutado a bandeirinha também, né? E aí você preferiu ir lá e dar um beijo, né, no símbolo do Palmeiras. Só que no campo adversário você acaba chutando as bandeirinhas. Então vai ficar sempre essa situação aí, né, dos jogadores comemorarem chutando a bandeirinha. Porque se ele mantesse a tese que ele falou, que todos os gols que ele faz, ele tem hábito de comemorar chutando a bandeirinha, ele teria chutado a bandeira ali do Palmeiras também, depois teria ido lá e dado um beijo lá
no distintivo do Palmeiras ali, que estava colado ali na bandeirinha de escanteio. E não fez. Então você vai abrir margem e proceder, porque se no próximo jogo fora você fizer um gol e chutar a bandeirinha, vai continuar sendo essa discussão e essas polêmicas aí de falta de respeito e tudo mais. Você teve uma grande oportunidade de poder falar, olha, eu fiz e também chutei a bandeirinha e estava dentro do nosso estádio. Então não foi desrespeito, muito pelo contrário. É minha forma de comemorar, mas você não fez, né? Mas enfim, o Palmeiras venceu 1-0 e o Abel Ferreira, que é o melhor técnico do futebol brasileiro, sul-americano e um dos melhores do mundo, falou na entrevista coletiva e nós vamos acompanhar agora o que o Abel falou. Na temporada, na competição, independente de quem jogue como titular, seja uma dupla ali de laterais com Marcos Rocha, Mike, Luan, independente de quem joga, o sistema defensivo tem funcionado bem no mesmo momento que o Palmeiras recupera o sentimento de vitórias em uma semana tão decisiva. Queria que você falasse um pouco da sua análise defensiva do Palmeiras e também dessa boa partida de hoje. Obrigado. Olha, nós, em termos defensivos, as tarefas são muito simples dos jogadores entenderem. Agora, golos como este que tu viste, que estava fora de jogo, eu acho que é o 7º ou 8º que sofremos este ano. Golos fora da área, assim, da bola sobrou, pim, não foi o primeiro. Felizmente, porque a sorte existe, não é? A sorte ou a felicidade, que vocês quiserem chamar. Estava fora de jogo, então ia ser ainda mais difícil. Ainda bem que estava fora de jogo, porque assim o jogo tornou-se ainda ou menos difícil, porque foi um jogo difícil. Tivemos só um treino para preparar este jogo. Depois de uma viagem longa, difícil, saímos na segunda, voltamos na sexta, para preparar este jogo. Mas defensivamente é sempre bom. É o 5º jogo sem sofrer golos, isso dá-nos confiança. A gente sabe que se não sofrer golos estamos sempre mais próximos de ganhar. É sempre bom. Mas como te digo, as tarefas estão muito bem definidas defensivamente. Depois é a capacidade que eles têm, a capacidade técnica, porque também existe a técnica defensiva, não é só a técnica ofensiva, de cada um ser capaz de ganhar o seu duelo ao seu opositor. Mas como disseste bem, eu acho que esses números são esclarecedores. Estamos num bom momento no aspecto defensivo e queremos continuar, é por isso que trabalhamos, para melhorar os nossos processos. Abel, boa noite. O gol do Palmeiras, o gol da vitória hoje, ele é um gol que tem um componente muito grande de talento individual, né? A falta que o Veiga bate é brilhante. E se quiser voltar a ter um lance da falta, o Breno Lopes faz uma jogada pelo lado, uma jogada individual também, e acaba sendo derrubado para gerar essa falta. Eu queria partir desse cenário que o jogo tinha, né? Do lado do Vasco, que teve a semana inteira para planejar como segurar o Palmeiras, e do outro Palmeiras que mal treinou para jogar contra o Vasco. Se esse jogo de hoje tinha, na conversa que você teve mesmo com os jogadores, um componente maior do que geralmente tem de individualidade para tentar resolver. Não tinha tempo para treinar o time. A gente viu o Veiga arriscando muitos chutes de fora da área, por exemplo. Era um jogo mais para os jogadores chamarem essa responsabilidade para compensar essa falta de treino? Obrigado. Olha, por norma, eu não gosto de valorizar o lado individual, dizer hoje é um jogo que temos que resolver individualmente. Não, precisamente o contrário. Uma das frases finais da nossa palestra foi exatamente o oposto. Foi jogar de forma coletiva, jogar da nossa maneira, impor o nosso ritmo. Estas foram as frases que eu acabei a palestra de hoje. Agora, os jogadores que estão no Palmeiras são diferenciados porque têm a capacidade de, em determinados momentos, conseguirem resolver o jogo individualmente. Quando o jogo, e eu contesto os jogadores do Palmeiras, os jogadores que estão nas melhores equipas do mundo, elas estão lá porque têm algo de diferente dos outros. Têm a capacidade de, quando coletivamente uma equipa não consegue resolver os problemas, quase como se fosse um saca-rolhas, não é? A capacidade individual deles, por isso é que eles estão no Palmeiras, e é isso que eu espero deles, não espero nada mais do que isto. E vimos realmente, portanto, o treinador aí é zero, o talento do jogador, a capacidade de treino, a capacidade de foco, a técnica individual específica, tem muito a ver com a precisão que normalmente se tem com a mão e ele tem no pé, e ainda bem para nós podermos contar com um jogador com este talento, e felizmente, depois de um período onde a forma física dele não era a melhor, porque isso acontece por várias circunstâncias, está no momento de forma que vocês podem constatar, e esperemos que continue assim. Boa noite. Tá aí o Abel Ferreira, baita treinador, Palmeiras que está 5 jogos aí sem sofrer gols.
o melhor time hoje aí do futebol brasileiro, né? Vai falar, mas o Botafogo é líder. O Botafogo está disputando só um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, e está aí na Sul-Americana, né? Mas o Palmeiras estava disputando Copa do Brasil, está disputando a Libertadores, está disputando o Brasileiro. Então, o Palmeiras hoje, com a força do seu elenco hoje, não só hoje, né, mas há alguns anos já o Palmeiras vem fazendo isso e vem aí despontando como a melhor equipe do Brasil. Já está aí na semifinal da Libertadores da América de uma forma até tranquila. Então o Palmeiras vem forte aí para conquistar mais um título da Libertadores, pelo menos para brigar na final aí da Libertadores, porque dos times que ficaram na Libertadores, hoje a equipe mais forte é o Palmeiras. E tudo se dá a esse cara chamado Abel Ferreira, que é muito bom treinador. Muito bom treinador. O melhor treinador do futebol brasileiro, sul-americano e um dos melhores do mundo. Abel Ferreira, já o maior técnico da história do Palmeiras, falando aí para vocês aí, tá bom? Agora vamos acompanhar São Paulo e América Mineiro. América Mineiro e São Paulo, e o América Mineiro venceu 2-1, e para variar, o seu Luciano foi arrumar confusãozinha, porque eles choram, né? Adoram chorar. Coloca aí o América Mineiro batendo no São Paulo. Aí, ó, o jogo do São Paulo contra o América Mineiro. E o América Mineiro, que foi um time com muita personalidade, né? E criou suas oportunidades. Tá aí uma baita defesa do goleiro Rafael do São Paulo, que por sinal é um grande goleiro. Esse menino aí entrou, tomou a vaga. Tomou a vaga não, né? Ele sempre foi titular, teve até uns jogos que o Jandrei jogou, mas esse menino aí passa muita segurança no gol do São Paulo. E o América Mineiro criou suas oportunidades, é o lanterna do campeonato e foi para cima do São Paulo. São Paulo teve também algumas oportunidades, mas o América Mineiro não se intimidou e foi para dentro do São Paulo e conseguiu aí o seu primeiro gol nessa bela jogada. O segundo gol do América foi sensacional, o cara passa por 2 defensores do São Paulo numa facilidade tremenda e faz o segundo gol já nos acréscimos, dando a vitória para a equipe do América Mineiro. Esse é o primeiro gol. E aí depois disso o São Paulo até tentou um pouquinho e aí foi um lance de confusão, uma entrada aí do jogador do América que resultou na expulsão e os jogadores do São Paulo, para variar, né, fazer esse alvoroço todo, né? Uma falta que o jogador acabou sendo punido, mas não precisava de tudo isso, né? Mas é aquilo que a gente fala, né? Se eles não arrumarem confusão, não é eles, né? Isso é tradição da equipe de São Paulo, né? E principalmente desse jogador que tá ali falando com o bandeirinho, o Luciano, que é folgado pra caramba, que usa a camisa 10, que um dia já foi do Raí. Cara, Luciano usando a camisa 10 de São Paulo, você vai falar o quê? Mas segue o jogo, né? E aí o América Mineiro acaba cometendo esse pênalti, tá? Que o Alexandre Pato, que é outro que não sei nem porque voltou para o São Paulo, perdeu o pênalti, mas no rebote ele fez o gol. Tá? No rebote ele acabou fazendo o gol. Um jogador que para mim é ex-jogador, né? Porque ele não joga mais bola, é um cara que não quer nada com a vida, mas o São Paulo tem ele como ídolo, né? O ídolo Alexandre Pato. Mas segue o jogo. Agora vai, ó, essa jogada do América Mineiro, cara, ele passa por todos os defensores do São Paulo e cruza a bola para no final do jogo, nos acréscimos, fazer o gol da vitória. Olha a facilidade que ele passou. Passou pelos 2, depois mais 2 ali na área e cruza, e o América Mineiro faz o segundo gol e vence o São Paulo por 2-1, o lanterna América Mineiro. E aí o São Paulo depois disso tentou alguma coisa ainda ali, tentando uns cruzamentos para a área, foi mais que para o desespero, mas já era tarde demais e o América Mineiro se segurou e venceu o jogo. Tá aí mais uma jogada e foi a última e o América Mineiro venceu. O São Paulo que no Brasileiro, cara, é inacreditável, né? Perde para o América Mineiro e aí fica sempre aquela coisa, como que o Corinthians conseguiu perder da forma que perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil. Aí nem o seu Luxemburgo soube explicar, né? Nem o seu Luxemburgo. Na verdade, ele tentou, né? Ele tentou, né? Falando que foi o São Paulo, que foi intenso, aquela coisa, e não sei o quê. E, na verdade, ele falou tudo, menos que ele foi covarde e ele jogou a vaga na final da Copa do Brasil no lixo para essa equipe aí que perde do lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas vai fazer o quê, né?
Vamos seguir aí e agora vamos acompanhar o Santos, que perdeu para o Atlético Mineiro de 2-0, e isso foi muito bom para o Corinthians, porque se o Santos ganha, o Santos ia 24 pontos. Acompanha aí Atlético Mineiro 2, Santos 0. A estreia da Arena MRV, né? A Arena do Galo, foi estreia. Aí, ó, 1-0 para o Atlético Mineiro, na estreia da sua arena. Por sinal, uma arena bonita, né, do Atlético Mineiro. Começou com o pé direito, né? Começou vencendo. Eu lembro que na estreia da Arena Corinthians, o Corinthians perdeu, se eu não me engano, pro Figueirense, cara. Perdeu pro Figueirense, com um gol do, acho que do Giovanni Augusto, e depois esse cara veio jogar no Corinthians ainda. Quem se lembra aí? Torcedor corintiano, Giovanni Augusto, meu Deus do céu. E aí o Atlético Mineiro criando suas oportunidades. Santos foi uma presa fácil. Eu vi os melhores momentos desse jogo, não acompanhei essa partida inteira, mas o Santos não apresentou perigo ao Atlético Mineiro de forma alguma. O Atlético controlou o jogo e no momento ali, mais ou outro de distração, uma jogada ou outra, o Santos acabou tendo uma oportunidade ou outra em erros de passe do Atlético Mineiro, como esse daí, que o Everson tentou jogar, saiu jogando errado e deu essa oportunidade aí para o Santos. Mas fora isso, o Atlético fez um jogo muito seguro, muito seguro. Fez 1-0 e o Santos criava essas jogadas assim, ó, sem perigo, bolas para o alto, tanto que o Everton várias vezes se pendurava até na trave ali, né? Tá aí mais uma tentativa do Santos. E o Atlético Mineiro também, que não faz, né, um grande campeonato assim. O Atlético tem um investimento muito alto, mas está devendo muito futebol ao Atlético Mineiro e estava até mal no Brasileiro, veio se recuperando aí nos últimos jogos, porque também não vinha vencendo jogos, mas acabou ganhando aí da equipe do Santos por 2-0. Foi um jogo, pelo menos, de muita movimentação, né? Teve muitos lances, assim, o Santos, alguns de perigo, em alguns momentos o Santos até se jogou um pouco mais, até por estar na zona do rebaixamento, acabou se expondo, mas o Atlético não deu chance pro azar, né? Quando estava o jogo ali, o Santos tentando, o Atlético fez esse segundo gol aí de cabeça e praticamente matou as possibilidades do Santos, que aí o Santos já não teve mais reação mesmo. Porque o Santos estava perdendo de 1-0, mas o Santos mesmo assim estava tentando se lançar, ir para cima, tentar criar alguma coisa, e depois do segundo gol o Santos morreu de vez e quase tomou o terceiro aí com essa bola na trave. Porque depois disso só deu Atlético Mineiro, só deu Atlético Mineiro. E essa foi uma das últimas jogadas aí do Santos, numa tentativa até diminuir o placar, mas ficou nisso, Atlético Mineiro 2, Santos 0. Vamos acompanhar agora como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro aí que já chegou na sua 21ª rodada, com o Botafogo com 51 pontos, com 16 vitórias, depois o Palmeiras com 40 pontos ganhos, seguido do Grêmio com 36, o Flamengo com 36 na 4ª colocação e o Fluminense com 35, que empatou seu jogo com o Atlético Paranaense. E aí depois Bragantino 35, Atlético Paranaense na 7ª com 33, o Fortaleza com 32 na 8ª, o Atlético Mineiro com essa vitória chegou aos 30 pontos na 9ª colocação e o Cuiabá com 28 pontos fecha a 10ª colocação. Virando a página, o São Paulo com 28 pontos, e 7 vitórias, o Cruzeiro com 25 pontos, o Corinthians com um empate aí contra o Goiás foi a 25, né? Se tivesse ganhado o jogo ia a 27 pontos, tá? Dava ali uma respirada maior, mas acabou ficando no empate e estacionando ali na 13ª com 25. O Internacional com 25 pontos também e um jogo a mais está na 14ª. O Goiás com 24 pontos na 15ª, depois o Bahia com 21, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, e o Santos com 21 também, mas acompanha ali que Bahia e Santos, eles têm 21 pontos, com 5 vitórias cada, mas o saldo de gol do Bahia é -6 e o do Santos -13. O Santos vai passar maus bocados aí para tentar se livrar dessa zona do rebaixamento. O Vasco, que perdeu para o Palmeiras, 16 pontos na 18ª,
O Curitiba na 19ª, que para mim esse já caiu junto com o América Mineiro, tem 14 pontos, e o América com 13 pontos já caiu. Eu até acreditava algumas rodadas atrás que o América, porque vinha jogando bem, o América estava bem na Copa do Brasil, o América estava fazendo até uma boa Sul-Americana também. O time do América era um time que vinha jogando bem e estava conseguindo manter um padrão, mas infelizmente caiu demais e agora com 13 pontos na última colocação, eu não consigo ver o América saindo dessa situação. Então, para mim, 2 times já caíram, o Coritiba e o América Mineiro. Falta 2 vagas, 2 vagas. O Vasco, que está fazendo de tudo para poder cair também, e o Santos e o Bahia brigando ali ponto a ponto. Só que com a sequência de jogos do Corinthians, vamos aguardar para ver, não sei não. Mas é isso, gente, estamos aqui chegando ao fim do nosso programa Voz das Arquibancadas. Muito obrigado por vocês que estão aí nos acompanhando, obrigado de coração, sempre faço questão de agradecer a todos que nos acompanham, ou pelo canal 9 da Claro, ou pelo canal 109 da Soul TV, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou por onde quer que seja. O importante é vocês estarem acompanhando e fazendo parte desse trabalho incrível que é a Voz das Arquibancadas, que é um trabalho que a gente está um pouco mais aí de 4 meses, mas graças a Deus tendo reconhecimento, tendo carinho das pessoas, as pessoas que assistem de verdade o nosso programa gostam bastante e eu fico muito feliz com isso, porque a tendência é a gente crescer, evoluir e é isso que nós vamos buscar, sempre melhorar e da melhor forma possível fazermos um programa que atenda a expectativa de vocês, torcedores. Hoje falando de todos os clubes, né? Não é mais um programa só do Corinthians. Então hoje a gente fala do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, justamente para que cada vez mais o programa se torne um programa esportivo para você que acompanha às 8 horas da noite aí na Claro e na Soul TV, às vezes chega em casa, trabalhou o dia inteiro, não teve oportunidade de assistir um esporte, coloca aí na Voz das Arquibancadas que você sabe que vai falar do seu clube também e não vai ser só de um único time. Então fico muito feliz com o carinho, o reconhecimento de cada um de vocês. Tá aí ó, o nosso Instagram, mais uma vez, a Voz das Arquibancadas, para quem quiser entrar e acompanhar, é só digitar lá a Voz das Arquibancadas e seguir a gente. Então, eu fico muito feliz porque eu recebo sempre mensagens de carinho de pessoas que são fidelizadas ao nosso programa, principalmente lá no Instagram. Obrigado de coração. Desejo a todos uma ótima semana, que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. E na quinta-feira, se Deus quiser e assim Ele permitir, estaremos aqui novamente com o programa Voz das Arquibancadas. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Show!